Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 61º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 26, de 10 a 24. O processo se armou contra o profeta diante da corte das autoridades civis. Jeremias irá se defender. Ele apela à sua fidelidade a Javé Deus e exorta a todos, convidando-os à conversão. A corte aceitará os argumentos de Jeremias, que o soltará. A sorte de um outro processo no tempo de Joaquim, que é do ano 604 a 598, rei de Judá, não foi a mesma sorte de Jeremias. Este profeta foi executado, como vamos ver, com a mesma acusação que foi feita a Jeremias, do capítulo 26, versículo 20 a 23. O profeta escapou, isto é, Jeremias, da pena de morte, graças a seus amigos influentes. Jeremias tinha bastante amigos influentes. Como nós vimos, vamos ver no livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículo 24. Vamos fazer a leitura. Eu ainda não estou enxergando muito bem, mas vamos tentar fazer a leitura bem pausada, Diz o texto assim, Jeremias, capítulo 26, versículo 10. Ao ouvirem falar disso, os chefes de Judá foram do palácio do rei para o templo de Javé e se assentaram no tribunal da Porta Nova do templo de Javé. Então os sacerdotes e os profetas disseram aos chefes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, pois profetizou contra esta cidade, conforme vocês mesmos ouviram. Jeremias respondeu aos chefes e a todo o povo: foi Javé quem me mandou profetizar contra este templo e contra esta cidade. Tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam sua conduta e suas ações. Obedeçam a Javé, o Deus de vocês. E Javé desistirá das ameaças que proferiu contra vocês. Quanto a mim, eu estou na mão de vocês. Façam de mim o que acharem melhor. Mas fiquem sabendo, se vocês me matarem, estarão jogando a culpa da morte de um inocente sobre vocês mesmos, sobre esta cidade e seus habitantes, pois foi de fato Javé quem me ordenou falar para vocês escutarem tudo isso. Os chefes e todo o povo disseram aos sacerdotes e profetas: esse homem não deve ser condenado à morte, pois foi em nome de Javé, o nosso Deus, que ele nos falou. Alguns anciãos do país tomaram então a palavra e, dirigindo-se a todo o povo reunido, disseram: Miqueias de Moraste foi um profeta no tempo de Ezequias, rei de Judá. Ele disse a todo o povo de Judá: assim diz Javé dos exércitos: Sião será arada como um campo,
Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo uma colina cheia de mato. Por acaso, Ezequias, rei de Judá, ou o próprio povo de Judá mataram Miqueias? Por acaso não temeram a Javé e o acalmaram? E Javé não desistiu da ameaça que havia lançado contra eles? Nós, porém, estamos para cometer um grande crime contra nós mesmos. Houve também outro profeta que profetizou em nome de Javé, Urias, filho de Semeias, natural de Cariat Yarim. Ele profetizou contra a cidade e o país, da mesma forma que Jeremias. O rei Joaquim, os seus guardas e chefes o ouviram, e o rei procurou matá-lo. Mas ao ouvir isso, Urias ficou com medo e fugiu para o Egito. O rei Joaquim enviou ao Egito Eunatã, filho de Acobor, com alguns homens. Eles trouxeram Urias do Egito e o levaram até o rei Joaquim. O rei mandou matá-lo a fio de espada e jogar o seu corpo na vala comum. Jeremias, porém, foi protegido por Aicam, filho de Safam, do modo que não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. Então, este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje, e com esse texto nós terminamos todo o versículo 26, o capítulo 26. Versículo 10. Ao ouvirem falar disso, os chefes de Judá foram do palácio do rei para o templo de Javé e se assentaram no tribunal da porta nova do templo de Javé. Naquele tempo, o templo e o palácio formavam um complexo unitário, com acessos fáceis. Aqui esses chefes de Judá, altos funcionários oficiais, se associavam com os anciãos que exerciam forte influência sobre o povo. A Porta Nova, onde eram realizadas as sessões da Corte de Justiça. Os oficiais do povo ouviram o que estava acontecendo no templo e se dirigiram para o tribunal da Porta Nova no templo. Um processo foi instaurado para julgar o profeta. Se tornou um caso de justiça. Versículo 11. Então os sacerdotes e os profetas disseram aos chefes e a todo o povo. Os sacerdotes e profetas, aqui os falsos profetas, ou profetas oficiais, apresentam a acusação às autoridades para que a causa fosse julgada, isto é, a blasfêmia do profeta. Este homem deve ser condenado à morte, pois profetizou contra essa cidade, conforme vocês mesmos ouviram. Os acusadores se dirigem aos chefes do povo, pedindo a pena capital, a morte, por tudo aquilo que Jeremias havia anunciado no templo. Versículo 12. Jeremias respondeu aos chefes e a todo o povo: Foi Javé quem me mandou profetizar contra este templo e contra essa cidade, tudo que vocês ouviram. Como profeta, instrumento de Deus Javé, Jeremias se defende, dizendo que ele obedeceu uma ordem de Javé. Javé, é o autor da mensagem destinada àquilo que o profeta disse no templo.
e sobre o destino da cidade. Jeremias é apenas aquele que emprestou a boca para que Javé anunciasse por mediação dele. Javé o enviou. E isto justifica a ação do profeta. E Jeremias testemunha aquilo que foi pronunciado pelo próprio Javé. Versículo 13. Agora corrijam sua conduta e suas ações. Obedeçam a Javé, o Deus de vocês. E Javé desistirá das ameaças que profetizou contra vocês. Se o povo de Javé se converter, voltar à fidelidade e aliança, o Senhor Deus não vai cumprir sua ameaça. A conduta e as ações do povo não correspondem àquilo que Javé exige, através do pacto da aliança. Fidelidade a Javé, único Deus, e a prática da justiça é o que Javé quer. Esta parte do anúncio não encontramos no início da acusação de Jeremias, quando ele anunciou a destruição do templo e da cidade. Agora aparece e afirma que Javé quer a volta de seu povo à aliança. Versículo 14. Quanto a mim, eu estou na mão de vocês, façam de mim o que acham melhor. Jeremias é fiel à missão que Javé lhe deu. Ele aqui não resmunga nem lamenta. Não importa com a sua sorte. Ele só é fiel ao que Javé lhe pediu que anunciasse. Versículo 15. Mas fiquem sabendo, se vocês me matarem, estarão jogando a culpa da morte de um inocente sobre vocês mesmos, sobre esta cidade e seus habitantes, pois foi, de fato, Javé quem me ordenou falar para vocês escutarem tudo isso. Se eles condenarem o profeta, que age pela autoridade de Javé Deus, o condenando à morte, irão acrescentar mais um delito grave contra eles. A morte de um inocente, que sempre cumpriu a sua missão confiada pelo próprio Deus. O delito será bem grave e terá grandes consequências. Aquele que foi enviado com autoridade sobre povos e reis está indefeso, mas está seguro. Na sua falta de poder, de Jeremias, ele traz um poder gigantesco, pois quem está agindo a favor de Jeremias é o próprio Javé. Se Jeremias está nas mãos do povo, eles são responsáveis pela sua vida diante de Deus. Versículo 16. Os chefes e todo o povo disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não deve ser condenado à morte, pois foi em nome de Javé, o nosso Deus, que ele nos falou. Os chefes do povo, juntamente com todo o povo, dirigem aos sacerdotes e profetas seus pareceres. Não é motivo de condenar à morte o profeta. O autor da mensagem profética é o próprio Javé. As palavras de Jeremias foram impostas com força, a ponto de convencer os chefes do povo. Assim, os sacerdotes e falsos profetas ficaram coagidos diante da decisão das autoridades. Os líderes civis se colocam contra os sacerdotes e profetas. Versículo 17. Alguns anciãos do país tomaram então a palavra e, dirigindo-se a todo o povo reunido, disseram: Agora os anciãos do povo dirigem sua palavra. Eles vão usar como argumento casos paralelos ocorridos um século antes. Primeiro com Miqueias, capítulo 3, versículo 12.
que fala sobre o anúncio da destruição de Jerusalém e do templo. Versículo 18. Miqueias de Moraste foi um profeta no templo de Ezequias, rei de Judá. Ele disse a todo o povo de Judá: assim diz Javé dos exércitos: Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo uma colina cheia de mortos. Os anciãos citam como argumento da própria tradição profética aquilo que aconteceu no tempo de Miqueias e aquilo que ele anunciou contra Judá, Jerusalém e o próprio templo. O oráculo pertence ao reinado de Ezequias, o rei que viu Jerusalém libertada do assédio de Senaqueribe, da Síria. Ezequias foi o rei de Judá de 716 a 687. Vimos no versículo anterior que o profeta era Miqueias. Versículo 19. Por acaso Ezequias, rei de Judá, ou o próprio povo de Judá, mataram Miqueias? Por acaso não temeram a Javé e o adoraram? E Javé não desistiu da ameaça que havia lançado contra eles? Nós, porém, estamos para cometer um grave crime contra nós mesmos. Os anciãos, chefes do povo, lançam argumentos em defesa de Jeremias. Se o próprio Ezequias e o povo, se eles não agiram contra Miqueias, mas fizeram penitência, e Javé desistiu daquilo que anunciava pelo profeta Miqueias, então agora os sacerdotes e os profetas querem agir de forma diferente, cometendo um crime que se volta contra eles mesmos, por não acolher a palavra profética de Jeremias. Esta é a palavra de Javé dada por Jeremias. Versículo 20. Houve também outro profeta que profetizou em nome de Javé. Urias, filho de Semeias, natural de Cariat e Arima. Ele profetizou contra a cidade e o país, da mesma forma que Jeremias. Agora, outro argumento no tempo do rei Joaquim, 609 a 598, na proximidade já de Jeremias. É o tempo de Jeremias nessa época. Bem recente, em que o rei mandou matar o profeta Urias, que, como Jeremias, anunciou uma profecia contra Jerusalém e o país. O rei agiu de forma injusta e matou um profeta de Javé. É a história do profeta assassinado. Versículo 21. O rei Joaquim, os seus guardas e os chefes o ouviram e o rei procurou matá-lo. Mas ao ouvir isso, Urias ficou com medo e fugiu para o Egito. Urias, que pregou em termos similares à pregação de Jeremias, foge. Nós sabemos que a fuga faz parte também da tradição profética. Lembremos o profeta Elias, do primeiro livro de Reis, capítulo 19. Versículo 22. O rei Joaquim enviou no Egito Elnatã, filho de Acabor, com alguns homens. A extradição de refugiados políticos é uma cláusula frequente nos tratados políticos. O rei Joaquim envia ao Egito a Elnatã para extraditar o profeta perseguido, isto é, Urias. Versículo 23. Eles trouxeram Urias do Egito e o levaram até o rei Joaquim. O rei mandou matá-lo a fio de espada e jogar seu corpo na vala comum. Total desprezo do rei para com o profeta de Javé, Urias, ao jogá-lo numa vala comum.
depreciando a vida e a mensagem do profeta. O profeta sofre aqui uma morte violenta. Versículo 24. Jeremias foi protegido por Aicam, filho de Safã, de modo que não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. Aicam protege Jeremias. Jeremias deve ter tido boas relações com a família de Safã. Outro filho de Safã, Gamarias, do capítulo 36 do profeta Jeremias, versículo 10, irá simpatizar-se com o profeta Jeremias. Também encontramos nesse versículo, capítulo 36, versículo 25. E o filho de Aicam, Godolias, terá grande respeito por Jeremias. Nós temos duas citações, capítulo 39, versículo 14, capítulo 40, versículos 5 a 7. Então, com isso, nós terminamos esse capítulo 26. Vamos agora passar para o capítulo 27. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.